é meio turbada, porque lá no Egito, o rei do Egito colocou uma ordem que todos os meninos masculinos do povo hebreu que nascesse teriam que morrer. E por que Moisés não morreu? Porque tinha a mão de Deus sobre ele. Moisés já era uma pessoa escolhida por Deus. Tenha certeza que aqui tem alguém que já ouviu falar: você é escolhido Deus do ventre da mãe. Moisés, ele foi uma pessoa escolhida Deus do ventre da mãe. Porque se não fosse assim, ele teria morrido quando nasceu. Porque era o decreto do rei, era uma ordem. Mas aquele menino, quando ele nasceu, a sua mãe conseguiu esconder ele por 3 meses. E como ela conseguiu esconder esse menino por 3 meses? Quem é mãe sabe que segurar um recém-nascido sem ele fazer barulho, sem chorar, talvez, não é fácil. Porque uma criança, quando ele é recém-nascido, quando ele quer se alimentar, ele chora e chora alto. Deus talvez não permitia que esse menino nem chorasse, para que ninguém visse ele ali naquele lugar. Com certeza que o rei, quando ele colocou esse decreto, tinha um espião também para ver se estava acontecendo o que ele ordenou. Porque a gente vê que todo aquele rei, eles tinham um espião para poder, chamamos de dedo duro, né? Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele rejeitou o decreto do rei, os espiões daquele rei foram lá e dedou aqueles 3 jovens do rei. Aqueles 3 jovens ali, eles não obedeceram a sua palavra. Agora eu quero ver o que vai fazer com eles. E o rei ordenou que jogasse aqueles 3 jovens lá na fornalha de fogo ardente, porque ele já tinha prometido. E Moisés, quando interou 3 vezes, a mãe dele não conseguiu esconder ele mais do que aquelas vezes. Ela preparou um cesto de juco e levou e colocou, diz a Bíblia, no meio do juncal, nas margens do rio. E ali a sua irmã ficou de longe, prestando atenção o que ia acontecer. Logo em seguida veio a filha de Faraó para se banhar naquele rio, e as donzelas viu aquele menino ali. A Bíblia fala que aquele menino, ele chorava muito daquele cesto, e elas teve compaixão dele, e elas pegaram aquele menino e falou: nós vamos chamar alguém para tomar conta desse menino. E olha quem chamou a mãe do menino, a própria mãe. Elas não sabiam quem era a mãe, mas chamou a própria mãe. E a filha de Faraó falou: cuida desse menino e eu pagarei o salário. Entregou para a própria mãe cuidar do menino e ainda recebendo o salário para cuidar daquele menino. É só a mão de Deus mesmo para tudo isso acontecer. Porque se Deus não tiver plano na vida da pessoa, é acontecer aquilo que é prometido. Porque o rei prometeu que mataria todas as crianças que nascesse masculino do povo de Hebreus. Se Deus não tivesse um plano na vida de Moisés, ele teria morrido. Nada disso teria acontecido com ele. Quando aquele menino já ficou grande, a sua mãe pegou e devolveu lá para a filha de Faraó, capaz de criar. E a Bíblia fala que quando ele já estava grande, ele saiu para encontrar os seus irmãos. Quando ele saiu para encontrar seus irmãos, ele encontrou um Egito e um hebreu brigando. O que ele fez? Ele olhou para um lado, não viu ninguém, ele matou aquele Egito e escondeu na areia. Ele achou que não tinha ninguém vendo. É isso que acontece, né, com isso.
faz o errado, pensa que não tem ninguém vendo, mas tem. A Bíblia fala que os olhos do Senhor como um chão de fogo, que Ele contempla todos os moradores da terra. Ele imaginava que não tinha ninguém vendo, mas Deus permitiu que alguém visse aquilo mesmo que Ele fez. Ele foi, andou mais adiante, ele encontrou dois hebreus brigando novamente e ele chegou perto e perguntou para eles: quem é o culpado disso aí? E chegando para ele perguntou: você quer ser príncipe de juízo contra nós? Quer nos matar quem ele matou com aquele egípcio que escondeu na areia? Quando eles falaram isso para ele, ele já temeu. Ele pensou: aquilo foi descoberto, aqui eu não posso ficar mais. E ele partiu. E aquela conversa foi parar com o filho de Faraó, e Faraó procurou ele para matar, mas ele, a Bíblia fala que ele fugiu para a terra de Midian e foi apacentar gado. Lá ele casou com a filha de um sacerdote, foi apacentar o rebanho do seu sogro. Ali que ele teve um encontro com Deus. Foi ali que Deus começou a lapidar Moisés. Ali que Deus teve um chamado de Moisés para conversar com ele, para colocar ele na frente, para conduzir o povo de Israel. Quando Deus chamou ele, ele encontrou com Deus, um anjo do Senhor, no Monte Horebe, no meio de uma sarça ardente. A Bíblia fala que o fogo ardia e a sarça não se consumia. E Deus falou para ele: não chega para cá, tira a sua sandália, que aqui é terra santa. E Moisés, e Deus começou a conversar com Moisés, falar com ele: eu tenho visto o clamor do meu povo. Você é quem vai ser enviado para tirar o povo do Egito. Moisés, ele temeu naquele momento: eu não posso ir para o Egito, eu fugi de lá com certeza, se eu voltar lá eu estou bom. Ele mexia de todo jeito e Deus cercava ele. Mas vemos que quando Deus tem um plano na vida da pessoa, ele pode passar em qualquer lugar que ninguém consegue mal contra aquela pessoa. Porque Deus está com ele. A mão de Deus está sobre ele. Aonde a mão de Deus está, ninguém consegue ferir. Veja bem que Moisés, quando ele foi escondido, ninguém conseguiu descobrir que ele estava escondido. O pastor pregou aqui que aonde quem Deus esconde, o inimigo não acha. Ele não acha dentro não. Porque o Senhor, ele tem as suas proteções. Ele protege aquele que ele ama. Ele protege aquele que ele tem plano na vida dele. E a gente vê que Moisés, quando Deus colocou ele para ir para o Egito, para poder conduzir aquele povo, ele temeu, ele sabia que ele não poderia encontrar com o Faraó, porque ele tinha fugido de lá de Faraó. Como que ele poderia ir lá? Se ele fosse lá, com certeza ele estaria ali. Mas era ele que tinha que ir lá, porque ele conhecia a terra do Egito. Era ele que tinha que conduzir o povo de Israel. Tem passagem na Bíblia que ele perguntou, ele falou para Deus: quando eu chegar lá e perguntar, eles me perguntar o meu nome, como que eu vou falar? Você fala: eu sou o que sou. Ele não podia falar que o nome dele era
Porque se ele falasse no nome de Moisés, ele teria morrer. Porque ele sabia, todos lá sabiam quem era Moisés. E ele não poderia falar que o nome dele era Moisés. Deus falou para ele: eu sou o que sou. E Deus começou a lapidar Moisés de uma forma que ele teria coragem de chegar até o Egito para poder conduzir o seu povo. A gente vê que há muitos que Deus chama, talvez ele tenha ou não tenha coragem de fazer a obra de Deus, mas o que nós temos que olhar é quando Deus ele manda, é porque ele está com as mãos para proteger, para guardar. Porque quando Deus protege, o inimigo não toca. Ele pode até tocar como tocou nos bens de Jó, tocou na vida, no corpo de Jó, mas na vida dele não tocou. Ele não tem o poder para tocar. O inimigo pode tocar em tudo que nós temos, mas nas nossas vidas ele não tem poder. E a Bíblia nos diz que temos que temer, não tememos o homem que pode tocar na nossa carne, mas não tem poder de tocar na alma. Mas tememos aquele que toca na carne e pode lançar a alma no inferno. Talvez muitos temem o homem, mas não temem a Deus. Mas nós temos que saber, Deus ele é poderoso para matar a carne e lançar a alma no inferno. O homem ele pode matar a carne, mas não tem o que fazer com a alma. Então, Moisés, Deus continuou trabalhando na vida de Moisés. E então Moisés disse: Deus, quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Quem era Moisés para chegar até Faraó para tirar? Porque Faraó era, como se diz, o osso duro de boi. Não era com qualquer conversa que ele ia tirando o povo de Israel de lá. Não era de qualquer maneira que ele ia conseguiram tirar aquele povo de lá. Ele lutou de todas as maneiras, conversava com o Faraó de todo jeito, que o Faraó não liberava o povo. Moisés ia conversar com o Faraó não obedecia, não aceitava, ele voltava e conversava com Deus. Deus dava para ele um conselho, ele ia falar com o Faraó não aceitava, ele voltava novamente para conversar com Deus. Foi até que Deus começou a mandar as pragas para o Egito para que o Faraó liberasse aquele povo de lá. Mas nem assim o Faraó aceitou que o povo saísse lá do Egito. Ele mandava praga do sangue nas águas, ele mandou praga dos piolhos, ele mandou praga das rãs. Ele mandou praga, sei que foi 9 pragas que ele mandou, na 10ª foi a praga dos primogênitos. Quando Deus mandou para matar todos os primogênitos, foi aí que Faraó liberou o seu povo. A Bíblia diz que quando o anjo passou para ferir os primogênitos, a casa que tinha hebreus, ele passava o sangue nas portas, por trás da porta, porque aonde o anjo passava que tinha sangue, ali ele não entrava, porque sabia que ali era hebreus, era o povo de Deus. Mas aonde não tinha, ele entrava e seria. O primeiro a morrer foi o primogênito de Faraó.
E quando começou a morrer os primogênitos, a gente vê que as coisas iam acontecendo, o povo sofrendo, mas quem estava por trás daquilo tudo não estava nem ali. É a mesma coisa de guerra. A guerra, o presidente, aqueles lá que comandam a guerra, ficam para trás e mandando a tropa na frente para poder matar. Vai matando criança, vai matando inocente. Aquele vai sofrendo, mas quem está mandando está ficando de livre. Está sendo livre na pele dele. Quando não chega até a ele, não cessa. Foi isso que aconteceu com o faraó. Só liberou o povo de Deus para sair do Egito quando começou a morrer os primogênitos do Egito. Aí ele liberou o povo para sair do Egito e servir a Deus aonde ele tinha prometido para Moisés. Eu quero que você leve esse povo, tira lá. Então disse Moisés a Deus: e eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir e não ser por uma forte mão. Se não fosse a mão do Senhor que feriu os primogênitos, os hebreus não saíam de lá do Egito. Só saiu porque a mão do Senhor estava lá para punir Faraó. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem depois que fala de teu servo. Eu sou pesado de boca e pesado de língua. E disse Deus, e disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Quando nós pensamos que não sabemos falar, quando nós queremos falar, Deus, Ele usa até uma criança para poder falar. Ele usa o mais inocente para poder falar, porque é Ele quem faz tudo na nossa vida. É Ele que conduz a nossa vida, conduz todos para poder fazer a sua obra. Se nós não tivermos coragem para fazer a obra de Deus, Ele pode chamar outro, porque Ele não obriga, Ele não rouba porta, Ele não oprime ninguém, mas Ele chama, Ele instrui de uma maneira que a gente entende e toma coragem para poder fazer a obra de Deus. Moisés era um homem que não tinha coragem, era um homem pesado de língua, homicida, fugitivo, mas ele foi chamado de uma maneira poderosa e ele conseguiu ser aquele homem que Deus queria na sua obra. Moisés, ele sofreu algumas afrontas até do povo que ele estava conduzindo, porque aquele povo, eles murmuravam de todas as formas, mas Deus, ele dava a Moisés paciência para conduzir aquele povo. A gente vê que aquele povo, quando eles murmuravam, queria voltar para trás, Deus só falava com Moisés: diz ao meu povo que marcha. E Moisés transmitia a palavra para o povo, para que eles
chegasse até aonde Deus tinha prometido. Só não entrou na terra que Deus prometeu por causa da murmuração. Se eles fossem um povo mais obediente a Deus, se eles não relembrassem da onde eles saíram, eles tinham entrado na terra prometida. Não entraram na terra prometida porque murmuraram, eles pecaram e não teve como entrar na terra prometida que Deus prometeu. Porque Deus, Ele falou para Moisés: eu tiro esse povo daí, eu levo para uma terra que manda leite e mel. E lá na terra de Canaã, era a terra prometida que o povo de Israel ia entrar. E lá eles não entraram, porque não fez por onde entrar. Então, ficou para trás, ficou pelos meios do caminho, por causa da murmuração, porque pecaram, murmuraram contra Deus, não agradeceu o que Deus fez. Tinha que agradecer de Deus ter tirado eles da escravidão de Faraó, mas nem isso eles agradeceram. Eles ficavam murmurando no deserto, pedindo aquilo talvez que não tinha, queria voltar para o Egito, porque diz que no Egito eles tinham carne, eles não passaram fome, mas eram escravizados. Há muitos que vivem na presença do Senhor, ele quer voltar para trás, voltar para o Egito, mas ele sabe que lá no Egito ele vai ser escravizado novamente. E aonde está, ele está protegido por Deus, porque Deus, ele protege. Quando ele chama, ele protege. Basta ser obediente e temente a Deus, porque aonde estiver está protegido. Porque aquele povo no deserto, eles estavam protegidos. Só não entraram na terra prometida, porque lá Deus não permitiu que eles entrassem por causa da murmuração. Então, nós não podemos murmurar aquilo que Deus faz, aquilo que estamos passando. Nós temos que agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas, porque Deus, Ele nos tirou do Egito e trouxe para um lugar onde podemos agradecer a Deus, e um dia eu tenho a certeza que Ele vai nos colocar num lugar santo, num lugar que está reservado para nós, porque Ele tem prometido que um dia Ele vai nos levar. Eu tenho a certeza que todos aguardam por esse dia. Aquele que não aguarda, tenha paciência, porque o Senhor, Ele vem para buscar o seu povo. Amém? Que essa palavra seja a bênção no coração de todos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, nosso amado presidente Bacana. Ele trouxe para os nossos corações nessa noite uma mensagem. Lembre-se que o presidente Joaquim, ele não prega eloquente, mas ele pregou uma palavra muito maravilhosa, contando-nos a história do nosso irmão Moisés. Né? Moisés foi vitorioso, foi guardado na Egito quando nasceu, foi guardado no deserto, né? Mesmo ele resistindo, mas ele obedeceu a voz do Senhor. Diz a palavra do Senhor, que o Senhor Deus apareceu para Moisés com uma sarça e falou frente a frente com Moisés. E também diz a palavra do Senhor que quando Moisés ele subiu no monte, ele jejuou 40 dias e 40 noites. E o mais importante, ele não bebeu água e nem comeu. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. O povo não conseguia olhar para Moisés, e era de tamanho, era um resplandecer da vida, né? Um resplandecer de Deus na vida de Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. Mas fique essa mensagem aos nossos corações.
porque Moisés não entrou, porque no momento o Senhor disse para Moisés falar com a rocha, e Moisés feriu a rocha. Devemos nós ter muito cuidado no nosso viver de cada dia, porque se nós não vigiarmos, nós vamos fazer tudo certo, e no momento oportuno, Satanás ele pode vir e roubar nossa bênção, mas que Deus tenha misericórdia de nós. Mas e Moisés foi salvo? Moisés foi salvo, mas ele não entrou naquela terra, né, de Canaã, terra, né, material, mas ele entrou na Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que Satanás, com grande fúria, ele quis saber onde estava o corpo de Moisés, mas Deus não permitiu, pois Deus escondeu Moisés no Monte Negro. Ele morreu lá, a Bíblia diz que Moisés morreu no Monte Negro. E o Senhor escondeu o corpo de Moisés, porque nós estamos guardados debaixo da proteção do Senhor. Podemos ser vários, podemos, porque somos seres humanos, mas o Senhor tem um carinho muito grande conosco. Amém? Olha, foi chegar no meu ouvido que o irmão Rogério, ele